não tem coragem de falar. Olha só. Para! Ai! Ai, para! Para! Em nome de Jesus! Polícia! Calma, peraí. Calma. Safado. Vou falar com você. Silêncio, pô! Vou falar com você uma vez só. Então preste atenção. Abra a mão, deixa o pessoal pegar o celular. Senão eu vou lhe detonar aqui. Tá ouvindo? Calma. Quem é crente? Tá ouvindo, pessoal. Tá ouvindo, pessoal. Por favor, para. Vamos morrer, para, por favor. Para, ele tá aqui. Por favor. Segura. Para. Para, demônio. Para, por favor. Chama a polícia. Chama a polícia. Pessoal, chama a polícia. Finalmente chegou o dia de desmascarar a seita adventista. Espere, não pré-julgue erroneamente o que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou mostrar aqui e colocar tudo isso à prova, escrituristicamente. Você que é adventista, preste muita atenção, porque eu não estou generalizando as pessoas. Eu estou falando a respeito do adventismo. Preste atenção. Vamos falar aqui sobre este suposto selo de Deus. Vamos falar aqui sobre muitas coisas, as doutrinas que o adventismo ensina. Empurram goela abaixo das pessoas, escravizando-as, fazendo-as pensar que somente o adventismo é a igreja verdadeira, a única igreja verdadeira. Vamos analisar ponto a ponto. Eu vou mostrar aqui em primeiro lugar algumas coisas terríveis que aconteceram com um rapaz, um membro da denominação adventista, segundo relatos, lá no Distrito Federal. Ele foi agredido pelos pastores dessa seita, somente porque filmou ele próprio fazendo algumas perguntas para alguns desses pastores, na esperança de fazê-los mudar, ver a realidade das músicas, louvores que estão sendo entoados lá, na esperança de que eles falem a verdade, porque não estão falando a verdade. Vou colocar aqui, vamos analisar ponto a ponto, peço a sua paciência, compreenda que temos várias coisas para analisar, inclusive sobre a marca da besta. Então peço a sua paciência, preste atenção. Assim daqui, mais antigo que tudo. É que ele era... Propaganda pra nós? É porque pra escola de... Como é que é? Você tá fazendo propaganda pra nós? Pai, você acha que eu vou fazer propaganda de um negócio desse aqui, cara? Jamais. Não deixei eu... Eu vou ter que pedir pra você... É assim que a gente é tratado, pessoal. Quando a gente mostra o erro, tá vendo? E é funcionário aqui da associação. Tá vendo a atitude? Essa é a atitude dos covardes. Você? Quem eu sou? Sim. Olha só, pessoal. Olha o que eu tô. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, fui agredido pelo pastor, tá vendo? Foi agredido. Hã? De verdade você vai me agredir? É, você é pastor da igreja? De verdade. Você é pastor? Você vai me agredir agora? Você não vai me agredir. Eu já falei pra você parar de gravar.
Tá vendo, pessoal? É assim que a gente é tratado quando a gente vem pra igreja adventista. É desse jeito, ó. Só porque eu tava mostrando o DVD que tá trazendo pra dentro da nossa igreja essas músicas erradas. Então é assim que a gente é tratado. Tá vendo? Bom, pessoal, eu estou aqui na associação Tá vendo como é que age esse da pessoal igreja aí, ó? adventista. Olha só Olha quantas como é que pessoas eles vieram agem. aqui para me expulsar Olha como é que eles da agem. associação. Eu sou membro da igreja adventista, estou sendo expulso da associação adventista. É assim que eles tratam a gente. Detalhe, vocês expulsaram um membro da igreja. Olha aqui, ó. Estão todos aqui, ó. Tá vendo aqui? Como é que é? Então aqui, ó. Vocês me expulsaram e me agrediram e tá registrado aqui, ó. O pastor da igreja, ele me agrediu, aquele ali, ó. Tá? Não, não tô querendo conversar agora não. Você não quer resolver? Você não é Eu fui agredido. Vamos Eu fui agredido conversar? dentro de uma associação. Eu sou advogado da associação, Tá? vamos conversar. Ok. Ele foi agredido e expulso apenas por filmar lá dentro. Não tinha nada proibindo para não filmar. Também não é crime filmar alguma coisa nesse âmbito, nesse aspecto, nesse local. Não é crime. Não é crime também você filmar outra pessoa, não é crime. E ele foi expulso daquela associação ali que estavam vendendo, né, várias coisas em nome de uma suposta divindade por um líder religioso adventista. Calma, isso não é nada. Espere um pouco mais. Eu vou mostrar aqui outras coisas que também aconteceram com esse rapaz. E depois eu vou pontuar cada coisa que aconteceu, definindo aqui alguns termos sobre igreja, sobre denominação, o que é templo, o que é seita, tá bom? Então vamos para o próximo vídeo. Temos um irmão aqui. Conhece, não? Que quer participar. Você conhece? Você também quer participar? Claro. Vamos aqui fazer pergunta. Ferrari. Como é que é o nome do irmão? O senhor conhece a página no Facebook dele? Não conhece, Eu né? não vou filmar, você vai me expor. Ah, o senhor não disse que queria conversar? É, tô brincando com você. Ah, você tá brincando. Assim, o senhor não acha que o senhor, como um homem já experiente na igreja, o senhor deve ter nascido na igreja, né? Eu creio que sim. O que você quer? O senhor acha que seria assim, necessário nesse momento, assim, a gente está vivendo, alguma voz de uma pessoa mais experiente assim, em relação aos erros que estão acontecendo na igreja, o modernismo entrando e tal? Os erros vão acontecendo em tudo, né? Na vida, não só da igreja, mas do mundo todo. E quanto mais erro tem, mais eu tenho certeza que essa igreja é verdadeira, ela observa. Tá? Quanto à música que você não gosta, eu também não gosto. Seguramente, a grande parte disso, tá? Agora o seguinte... Você já pôs que tá não, aqui não, uma música calma errada. aí. Você conhece Ellen White. Ellen White diz que até ao final dos tempos essa música vai ter. Então, a música ruim, a música boa vai ter. Não adianta combater ou não combater, que ela vai ter. E vai ter música boa também. Não adianta combater, porque ela vai ter. Porque Ellen White previu isso. Mas o senhor admite que tem música errada. Olha, eu tive a felicidade de estudar. Tu tá filmando tudo, mas eu não quero que você filme bem contigo. Não, ele tá filmando porque... Não quero que vai me botar em polêmica. Eu não quero. Eu não quero polêmica. É melhor nem falar, porque ele tá aqui pra criar Eu sei. Não, pode ficar, eu conheço. Não, desliga, por favor. Tu não vai desligar? Eu tô te pedindo para desligar. Você não vai desligar? Desliga que vai botar em... Tô brincando. Desliga. Tu tá pedindo isso aí. Peraí. A voz de prisão o que, rapaz? Eu tô agredindo? Eu tenho a prova que eu fui agredido. Então é assim, pessoal. É assim que a gente é tratado. Quando vem numa igreja adventista falar a verdade, eles tratam a gente assim. Então toma cuidado, tá? Se você colocar nossa imagem, eu vou denunciar você. Porque Isso. você não pode usar Tá nossa vendo como é imagem. que é? Só desse jeito, olha só a ira e a agressividade desse povo. Tá vendo como é que é? Algum pastor da igreja quer falar sobre essa agressão que eu recebi? O senhor é pastor da igreja, o senhor quer falar sobre essa agressão? O que aconteceu? Vamos assistir o culto. Com Satanás a gente não conversa. Entre irmãos eu não falar. Tá vendo? Eles têm essa atitude covarde. Eles não têm coragem de falar. Olha só.
Ai! Ai! Para! Ai! Ai, para! Para! Em nome de Jesus! Peraí. Calma. Para, cadê o papai? Para! Calma aí. Para! Você levou. Para! Irmão, seguinte. Eu vou falar assim. Se afasta. Pastor, Vou falar com você. Silêncio, pô. Vou falar com você uma vez só. Então preste atenção. Abra a mão, deixa o pessoal pegar o celular. Senão eu vou lhe detonar aqui. Tá ouvindo? Calma. Por favor, para. Para. É crente, tá ao vivo, pessoal. Tá ao vivo, pessoal, por favor, para. Eu vou morrer, para, por favor. Agora o que é que ele fez lá dentro? Nada, eu não fiz nada, eu fui agredido, por favor. Quem lhe agrediu? Por quê? Por favor, eu fui agredido, senhor. Então, senhor, que eu não encosto de ninguém, tá machucando, senhor, machucando. Por favor, irmão. Eu só tenho irmão em Cristo. Não fiz nada. Faz só que se for. Cadê mais? Por favor. Não volta aí, não. Volta aí, não. Não volta aí, não. Pera aí, eu vou levantar, para. Cadê o celular? Para, eu vou levantar, pessoal, para. Eu tô celular. Tudo bem. Pera aí, pessoal. Vira. Para aí. Bora, Para. Bota a mão pra lá. Para. Gente, não tem um pastor aí. Eu não fiz nada com ninguém. Mas eu não fiz nada pra ninguém. Calma. Eu não fiz nada, gente. Gente, foi ao vivo. Eu não fiz nada pra ninguém. Para. Para, pelo amor de Deus. Sou irmão de vocês. Cara, pelo amor de Deus. Vai abordar o irmão. Não fiz nada contra você. Mas olha só como é que vocês estão me tratando. Poxa. Ninguém vai tocar nele, pessoal. Ninguém vai tocar nele. Eu sou irmão de vocês. Eu não tive paz, gente. Eu tô fazendo isso com o meu coração, não é contra vocês. Pelo amor de Deus, gente. Não tá. Para, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Então para. Eu vou embora, mas para de me... Para, por favor, dá licença, pessoal, não tô fazendo nada. Para, por favor. Segura. Para, por favor. Chama a polícia. Eu tô sendo... Chama a polícia. Pessoal, chama a polícia. Chama a polícia, eu tô sendo apanhado. Pessoal, por favor. Olha só, gente. Para, eu tô sendo agredido. Chama a polícia. Pessoal, chama a polícia. Não vou acontecer nada. Vai embora. Volta mais, não. Agora nós vamos comentar sobre isso. Eu te pergunto, você acha correto que um líder religioso, independente da denominação qual seja, agrida um membro da sua própria denominação somente porque ele o filmou e fez uma pergunta para ele? Você acha correto isso? Você acha correto a ação de todas essas pessoas que, para mim, não passam de marginais, não passam de bodes enrostidos, não passam de criminosos, porque eles agrediram essa pessoa, esse rapaz, apenas por estar ali na frente. E aí? Quando você questiona um líder religioso e o farsante responde daquela forma ali,
Não, nós temos músicas boas, sempre vai ter músicas ruins também. Aí quando ele pergunta, você acha correto ter músicas erradas? Não, sempre quando eu estudei... Não, você está filmando e já tirou. Eu não quero que você filme. Tá, por que não responde a pergunta simplesmente? Prefere continuar aceitando músicas erradas, ditos louvores, dentro das denominações, enganando a população. Enganando a população. E aí, parte para agressão física. Você acha correto isso? Agora, por que eu pergunto isso? Quais são os frutos do Espírito, quais são os frutos da carne? Gálatas 5, 19 a 21 e Gálatas 5, 22 e 23. Quais são? Fruto do Espírito, mansidão, temperança, o domínio próprio. Agressão é temperança? Agressão é domínio próprio? Agressão é paz, amor, ágape? É? Então por que partiu para agressão? Quais são os frutos? Agora eu pergunto aqui. Quais são os frutos que o Adventismo tem produzido na vida desses líderes religiosos? Dessas pessoas que dizem: se você filmar minha imagem, eu vou te denunciar. Eu vou te denunciar. Isso é fruto do Espírito? Ou é fruto da carne? Fruto de um bode? Não se pode questionar o sistema religioso. Não se pode falar que eles estão errados. Não se pode. Ele só estava filmando ali, questionando, na esperança de fazer com que mudem. Eu sei disso porque eu já fiz isso. Eu já fui pregador em algumas denominações e eu pregava nelas. E um dia eu estava pregando numa denominação independente, na esperança de fazer com que aquelas pessoas abrissem os olhos. E eu estava pregando sobre o amor do Criador. E eu pregando para um monte de gente. Aquela sala lotada. Todos os líderes da denominação estavam lá, o pastor estava lá, a membresia toda estava lá. Era uma quinta-feira. E eu comecei a pregação lendo os versículos de Mateus, Matitiarro, no hebraico, mudaram para Mateus, mas o correto é Matitiarro. Outros textos também, de Êxodo, Deuteronômio, falando sobre o amor ao Criador que todo aquele que se diz crente deve ter. Comecei dizendo que se você não ama o Criador, não adianta você fazer mais nada. Não adianta você ir numa denominação, num templo, não adianta você fazer qualquer outra coisa, orar 500 horas por dia. Não adianta você dar comida para pobre, não adianta você fazer nada. Não adianta. Se você não ama o Criador, você está desobedecendo o principal mandamento. Então não adianta você fazer nada se você em primeiro lugar não estiver amando o Criador. Esse é o maior mandamento. Amarás Yahweh, o Criador, o Pai, o Altíssimo, de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esse é o grande mandamento. Comecei falando. Comecei que as pessoas devem conhecer primeiro o Criador para depois poder amá-lo, porque não pode se amar quem não se conhece. Aí eu dei um exemplo e falei: quem aqui dentro é casado? Só para quem é homem aqui eu falei. Você é casado? Você que é homem? Você é casado? Todo mundo em silêncio. Falei: você ama a sua esposa? Você que é homem aqui, você é casado? Todo mundo em silêncio. Falei pela segunda vez: você ama a sua esposa? Você que é casado aqui? Se levantou o diácono daquela denominação, lá no fundo, ficou de pé e falou, apontou o dedo para mim e disse: claro que eu amo, porque se eu não amasse, eu não estaria casado com ela até hoje. Eu olhei assim a petulância daquele homem. Voltei
dei uns passos para trás, esperei alguns segundos e disse glória ao Pai. Olhei para ele, ele se sentou e eu disse assim: pois então, se você ama hoje a sua esposa, é porque você primeiro teve que encontrá-la, segundo, conhecê-la e vê-la. Porque você não pode amar quem você não conhece. E eu falei, então hoje, se a igreja ou as pessoas que se dizem fazer parte da igreja não estão amando o Criador, é porque também não viram Ele, não se encontraram com Ele e não conheceram Ele. Então, se você não ama o Criador porque você não conhece o Criador, se você não conhece o Criador, então você não é crente. E o teor dessa pregação naquele dia foi tomando tal proporção que as pessoas começaram a ter raiva de mim. Raiva do que eu estava dizendo, porque eu estava dizendo que aquelas pessoas não conheciam ao Pai, que elas diziam conhecer. Enfim, tinha um ateu lá sentado, e esse ateu foi convidado por uma irmã semanas antes para ir lá, porque ela falou que, olha, é o Rômulo que vai pregar, não é esses outros pregadores mequetrefes, farsantes. Então vai lá, que eu te garanto que você vai ouvir a verdade. O único ateu lá dentro estava sentado. E esse ateu estava sentado logo atrás desse diácono que me acusou. E durante a pregação eu falei, citei alguns textos de 1 João. 1 Yohanan, né, no hebraico. João foi mudado, João não é o nome dele, é Yohanan, em hebraico. Que se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Quando eu disse isso, esse mesmo diácono se levantou pela segunda vez e apontou o dedo para mim e disse: pois você aqui que é o pecador. Nisso eu percebi que ele não se considerava pecador. Assim como a grande maioria daquelas pessoas que estavam lá dentro, daquela sala, daquela denominação. E aí eu comecei a pegar mais pesado. Muito mais pesado. Enfim, o teor dessa pregação chegou a um ponto que todos estavam querendo me bater, lá dentro mesmo. Então eu comecei a gritar em voz alta: arrependam-se, se endireitem, porque vocês não conhecem ao Pai. E todos vocês estão indo diretamente para o lago de fogo. Vocês pensam que são salvos e vocês nunca conheceram aquele que traz a salvação. Porque se vocês amassem o Criador, vocês não estariam com raiva de mim nesse exato momento, porque eu via no olho de cada um a raiva, o ódio, não suportando o que eu estava dizendo. Durante a mensagem, esse ateu dizia para esse diácono: fica quieto, eu quero ouvir-lhe falar. Enquanto o diácono falava mal de mim. Ficava murmurando naquele banco, achando um absurdo o que eu estava falando. O ateu até cutucava ele: senhor, cara, fica quieto, eu quero ouvir o que ele está dizendo. Resumindo, eu encerrei aquela mensagem, me ajoelhei no chão, entreguei o microfone para o líder regente da denominação, fiquei orando em silêncio no canto da sala, longe de todos. Quando o líder regente encerrou as palavras, o único ateu que estava lá dentro veio lá do fundo caminhando e me disse parabéns, colocou a mão no meu ombro, me disse parabéns, amigo. Ele me chamou de amigo, um ateu.
A mensagem toda eu falei do Criador, do amor do Criador, que nós devemos amá-lo. O único que me chamou de amigo foi até mim dizer parabéns pela mensagem, amigo. Porque eu não consegui nem responder a ele, porque eu já estava em lágrimas diante daquele fato de que eu estava falando que todo mundo deveria amar ao Criador e nenhum deles queria amar. Então eu nem pude respondê-lo. Eu só sei que eu olhei para ele e voltei a olhar para o chão e continuar a minha oração. E o que eu quero concluir aqui é o seguinte: acabou a pregação, eu tive que ficar trancado dentro do templo, da denominação, daquela sala, durante 30 minutos, porque tinham pessoas lá fora me esperando para me baterem. Os líderes religiosos, o próprio diácono e alguns membros daquela denominação estavam lá fora me esperando para me bater. Eu tive que ficar dentro da denominação com o líder regente dela durante 30 minutos, trancado com cadeado, para esperar eles irem embora. A diferença deles para esses aí é nenhuma. Para esses líderes adventistas aí é nenhuma. São bodes do mesmo jeito. Outro caso, eu fui numa quadrangular e eu nem falei nada dessa vez. Eu fui a convite de um amigo meu. Ele me falou: Rômulo, por favor, vamos ali na quadrangular aqui da cidade. Eu só queria que você ouvisse aquilo ali, porque eu não estou aguentando mais. Graças ao Eterno, hoje ele já não faz parte dessa denominação de Satanás. Eu fui lá, ouvi as piores heresias que eu já ouvi pessoalmente na minha vida. Pregador falando um monte de asneiras. Tinha um óleo vermelho em cima de uma mesa lá em cima do altar. E ele disse: esse aqui é o sangue do Cordeiro. Um óleo vermelho comprado no mercado, aí um óleo, sei lá, deve ser de sex shop, só pode. E ele gritava: esse aqui é o sangue do Cordeiro. Vamos ungir. Todo mundo passando óleo lá. Não porque o Criador quer te dar o ouro do céu na terra e não no céu. Ele quer te dar um carro zero, não no céu, aqui na terra. A casa própria aqui na terra e não no céu. Ele falava isso. As piores heresias. Lobo maldito. Acabou o culto nessa quadrangular. Saímos para fora. Eu fiquei lá fora quieto, assim. Esse meu amigo chegou para os colegas dele, para algum pastor daquela denominação, e falou: aquele pregador lá está errado, estou com um amigo meu aqui, ó. Ele falou também que está errado, está pregando heresia. Resultado, encheu, saíram lá de fora que nem bodes revoltados, animais selvagens, e me cercaram assim, no meio da calçada, na frente da denominação, na rua. Me cercaram e começaram: quem é tu? Quem que é você aqui? O que você está pensando? Se tem coisa errada aqui, vai lá para tua denominação. Sai daqui. Quem é você? Eu não falei nada, estou quieto aqui. Não precisamos de você aqui. E várias pessoas me cercaram junto a mim e quiseram me bater também. Por pouco que eu não fui linchado. E agora eu digo, essas denominações estão pregando o quê para formar este tipo de gentalha imunda, infame, mequetrefe, que partem para agressão, que são movidos por raiva, por ódio, quando são contestadas pela verdade? É o evangelho genuíno que está sendo pregado nessas denominações? É? Ora, que interessante. Que tipo de evangelho é esse que produz fruto mau? Que tipo de pregação é essa que produz raiva contra a verdade? Logo, não é o evangelho que está sendo pregado. É um outro evangelho.
Compreendeu agora? E agora nós vamos para os pontos adventistas. E agora eu vou te provar que isso é uma seita de Satanás. Essa denominação virou um comércio. Você vê no vídeo anterior que eu passei aqui, vários artigos sendo vendidos e o rapaz, só por filmá-los, foi agredido lá dentro. Ué, mas por quê? Tem alguma coisa lá que não pode ser vista? Tem alguma coisa ilegal lá dentro? Ou será que tem alguma coisa errada? E por isso que não querem que filme. E por isso que agrediram o membro da denominação. O próprio pastor, né? Pastor. Não sei quem que colocou esse mequetrefe como pastor, que agride as pessoas. Eu não sei. Virou um comércio, cumprindo o que diz a profecia bíblica de Pedro, Quefas. Vamos ver aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Versículo 2. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Versículo 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ou seja, fizeram um comércio de vós. Um comércio com os crentes, com as denominações. Segundo ponto. O que é igreja? O que é denominação? O que é templo? Prestem atenção. Isso não é uma igreja. Adventismo não é igreja, está errado. Ninguém pode chamar igreja adventista sétimo dia. Porque igreja não é denominação, não é instituição. Igreja, preste atenção, é o grupo de pessoas eleitas pelo Eterno antes da fundação do mundo para a salvação, espalhados no mundo todo. Isso é igreja. Chamados para fora do quê? Para fora do sistema religioso, para fora de leis opressoras, religiosas, hipócritas que não salvam, para fora da mentira, para fora do mundanismo. Isso é a igreja. A igreja somos nós. O templo somos nós, os eleitos espalhados pelo mundo todo. Um eleito faz parte da igreja. Templos e denominações não são igrejas, são instituições religiosas. Outra heresia do adventismo. Eles gostam muito de se intitular a igreja verdadeira. Eles são a única igreja verdadeira. Todos os outros estão errados e condenados. Misericórdia. Porque eles guardam o sábado, Então vamos entrar agora na questão do sábado. Presta atenção nesse texto aqui. Eles enchem a boca para dizer que o selo do Deus vivo é o sábado. Guardar o sábado, você está selado, você é salvo. Que legal. Eles usam esse texto aqui, Apocalipse 7:2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles dos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Eles dizem que esse selo do Deus vivo é o sábado. Por quê? Porque eles dizem que o sábado é o selo do Eterno, do Criador, em outros textos. Agora eu pergunto, como é que o anjo aqui, ele tem o sábado? Como é que ele está trazendo o sábado? Como é que ele está tendo o sábado? Como? Eu pergunto isso. Como? Como é que ele está trazendo o sábado? O sábado já não foi criado pelo próprio Criador lá desde o princípio do mundo? Como é que ele está trazendo o sábado? Para quê? Misericórdia. Quer ver a heresia? Eles usam esse texto aqui para dizer que o sábado é o selo do Criador. Isaías 8,16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Agora eu te pergunto, desde quando a lei
é o selo, ou desde quando na lei está o selo? O profeta está dizendo que é para selar a lei no coração dos discípulos. Selar a lei não significa que o selo está na lei. Não significa. Aí eles usam o quê? Êxodo 20, para dizer que o sábado é o selo do Criador. Olha a demência. Olha a demência. Guardar o sábado é o selo. Desde quando? Desde quando que somente quem guarda o sábado é salvo? Porque quem não tem o selo do Criador não é salvo. Então somente quem guarda o sábado é salvo? Onde é que está essa heresia aí? Onde é que está essa heresia? O apóstolo Paulo fala em Colossenses, eu vou abrir aqui para vocês verem. Colossenses 2,8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo o Messias. Versículo 16. Engulam. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é do Messias. Engulam. Engulam isso. Então o que é o selo do Criador? Na própria palavra. Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então o que é o selo do Criador, do Pai? O Espírito Santo. Selados com o Espírito Santo da promessa. O selo é o Espírito. Olha com o que a pessoa é selada. Selada com o Espírito. Não é pelo Espírito. Com o Espírito. O Espírito sela você para a salvação. Na regeneração, quando você crê, você é selado. É isso que o texto está dizendo claramente. Quem é salvo é porque tem o Espírito Santo e não porque guarda o sábado. Legalismo. Você vai guardar o sábado para ser salvo? Ah, que interessante. Eu pensava que a salvação era pela graça, Efésios 2, 8 e 9, sois salvos pela graça mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E aí? E aí? O selo é isso aqui? É isso aqui que os adventistas empurram goela abaixo? Sabe para quê que eles dizem que o selo é o sábado, guardar o sábado? Porque eles inventaram a heresia terrível, more nível blaster, de que a marca da besta será guardar o domingo. Misericórdia! Desde quando que guardar um dia é a marca da besta? Desde quando que a salvação está na guarda de um dia, ou a condenação está na guarda de um dia? Desde quando? Eles inventaram aí a heresia do chamado decreto dominical, onde o anticristo, mais corretamente chamado antimessias, durante seu reinado, decretará para as pessoas guardarem o domingo. E quem não guardar o domingo será condenado. Olha que interessante. Não tem heresia pior que essa. Estão num engano para fazer as pessoas guardarem esse bendito sábado aqui. Desde quando que guardar um dia salva? Desde quando que a salvação está em algo físico? Desde quando? Então se vocês guardam o sábado, vocês também, como os judeus ensinam, então vocês também não podem andar mais do que 1000 metros num sábado. Vocês têm que fazer tudo o que a lei dizia. Vocês têm que viver pela lei e não pela graça. E não adianta usarem versículos isolados, torcidos com sua própria interpretação errônea, equivocada, humana. Não vai adiantar nada. Todo o adventismo em si é um neo-judaizante. Líderes religiosos adventistas são neo-judaizantes. Não estão ensinando o evangelho genuíno do Messias, porque se estivessem,
não estaria acontecendo isso que está acontecendo. Volto a repetir aqui, não estou generalizando e falando aqui que todos os adventistas vão para o inferno. Estou falando aqui que o ensino, a doutrina adventista está errada, totalmente. Outra coisa, outra heresia deles. Seguinte, são todos arminianos. A doutrina adventista, não adianta você me dizer que não adianta vir algum adventista aqui dizer que sabe alguma coisa, porque eu já fui nessa denominação para ver como é que é. Já frequentei, ia nos sábados, ia na escola sabatina, só para saber como é que é. Então não adianta você vir aqui querer dar uma de sabichão, você vai só passar vergonha aqui, meu amiguinho. São todos arminianos. Eles creem que a eleição é para todo mundo é eleito. Eles creem que o homem não é tão depravado assim, né? Eu acho que não é nem depravação parcial, é semi-pelagianismo puro. Creem no livre-arbítrio, creem na heresia da eleição de todos são eleitos, tá bom? Também creem na heresia que o Eterno prevê o futuro para ver quem irá crer. Também crê na heresia da expiação ilimitada. Também creem na heresia que a graça pode ser resistida, ou seja, se eu não quiser ser salvo, o Eterno quiser, a vontade minha que prevalecerá, eu que escolho. Ou seja, ao mesmo tempo que eles creem que a eleição é para todos, não, a graça pode ser resistida. Eu posso negar a salvação, mas a eleição é para todos. Misericórdia. Só que eles dizem que a eleição é para todos e ao mesmo tempo dizem, não, mas cabe ao homem escolher se ele vai querer ser salvo. Então ele perde a eleição. Essa é a questão. O adventismo ensina isso, que a eleição é para todos. Deus ele quer salvar todos. Mas, se você rejeitar, você vai perder a eleição. Você vai deixar de ser um eleito. Em nenhum lugar da Escritura você vai encontrar isso aí. Portanto, heresia. E, quinto ponto, eles creem que você pode perder a salvação. Queda da graça. Totalmente arminianos. Semi-pelagianos. Tudo. Se bobear, até acho que são todos pelagianos. Infelizmente é isso. Você quer que eu fique calado aqui? Eu tenho que fazer jus ao nome do canal que eu tenho. Firmeza da verdade. Eu também tenho que fazer jus ao caráter que o Eterno me deu. A verdade, ao zelo pela verdade. Então é isso que eu estou falando. Não adianta eu ficar aqui com a boca calada enquanto você está num engano religioso, uma prisão. É isso que o adventismo é, uma prisão. Sai dela, povo meu. Não é a única denominação, porque eu não vou chamar que é a igreja verdadeira, porque isso não é nem igreja. É uma instituição. Denominação. Templo. Templo não salva ninguém. O Eterno não habita em templos feitos por mãos de homem. Está entendendo? Olha, tem tanta heresia que eu poderia falar aqui. Outra heresia deles, eles creem que o arcanjo Miguel é o Messias. Outra coisa, todos os adventistas, a doutrina adventista, o adventismo em si, usa a Bíblia paganizada. São nomes pagãos. Jesus é um nome pagão. Todos os textos isolados para beneficiar as religiões, as seitas, estão nesta Bíblia romanista. E eles usam a Bíblia romanista. Creem em doutrinas terríveis. Vou dizer aqui, a seita adventista é idólatra. Condena a seita romanista, mais conhecida como Igreja Apostólica Católica Romana, que de igreja não tem nada, a igreja não está lá, são os eleitos espalhados no mundo todo. De católica também não tem nada, porque católica significa universal, os eleitos universais que estão espalhados no mundo todo. E apostólica, também não é apostólica porque teria que se derivar dos apóstolos, doutrina apostólica, e não ensinam as doutrinas apostólicas. Então, só é romanista mesmo. Condenam
Os adventistas condenam o romanismo por idolatria, adoração de imagens, etc e tal. Mas eles mesmos também são idólatras. Misericórdia. Eu teria muitas outras coisas para falar aqui, mas esse vídeo ficaria muito longo. Abra os seus olhos, estude, pesquise, porque o Eterno nunca nos mandou abrirmos, fundarmos, instituirmos religiões. E o que mais me apavora aqui é o seguinte: os comentários nos vídeos daquele rapaz que foi agredido, os bodes defendendo a agressão, dizendo assim, não, mas o que ele foi lá filmar? Ele está errado, ele é um louco, ele é um fanático. Tinha que apanhar mesmo. Vários comentários desse tipo. O que é isso? Vocês se dizem crentes? Tenho vergonha na cara de vocês, bando de hipócritas infames. O Eterno vomita vocês da boca. Sabe o que isso me faz lembrar? Dessa imagem aqui. Ou seja, uma ovelha querendo ver o local em que ela está melhorar ao Evangelho genuíno. Que o Evangelho genuíno seja pregado e entoado através da palavra e louvores aonde essa pessoa está. E os bodes mequetrefes sendo influenciados e alienados por esses líderes religiosos fanáticos, michurucas, ladrões, fazendo a cabeça deles. Então esses bodes expulsam aqueles que querem falar a verdade desses locais. É bem o que o Messias disse. Em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Infelizmente é isso. Aqueles que se dizem crentes não querem a verdade, justamente por não serem crentes, mas apenas pensarem que são. É lamentável que tenhamos que estar presenciando todas essas coisas terríveis que têm acontecido no meio cristão. Todavia, isso são apenas sinais do fim dos tempos. Tudo o que estava predito há 2000 anos atrás, ou mais, hoje está acontecendo. Portanto, se já estava predito e hoje está acontecendo, predito pelo Filho do Criador, pelos apóstolos, pelos discípulos, então podemos crer nele verdadeiramente. E isso te fará salvo, mediante o arrependimento e a fé genuína. E assim você vive em constante santificação, praticando os mandamentos, amando o Criador e amando o próximo como a ti mesmo. E assim você é salvo, testifica do Messias, mostra realmente as evidências da salvação na sua vida. E assim você herda a vida eterna. E não guardando um dia, um suposto dia que eles vão dizer que é o selo, etc. Não. Nos próximos vídeos pretendo falar também o que será realmente a marca da besta. Não tem nada a ver com um dia. Nenhum dia pode ser a marca da besta. E nenhum dia pode ser o selo que vai garantir a sua salvação. Isso seria legalismo. Isso seria salvação pelas obras. Não é o que a Escritura diz. Abram os seus olhos. Peçam discernimento espiritual. E assim você encontrará a verdade se você perseverar na busca dela. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é 10%, 50% ou 90%. Todo o coração. 100% das suas forças. Que o Eterno abençoe.